Saudações democráticas, meu nome é Fernando Pena, eu sou atual diretor da Faculdade de Educação. Esse é o canal Comunidade FEUF, um espaço que nós criamos para continuar com os debates nesse período de trabalho remoto e pandemia. Hoje nós estamos aqui para a 14ª conversa com a FEUF, com o tema Autismo e Pandemia, Desafios e Possibilidades. Quem vai apresentar as debatedoras é a minha colega da FEUF, a Maria Angélica Pizeta. Só antes de passar a palavra para ela, fazer alguns informes. Primeiro deles, agradecer, como sempre, aos nossos colegas do Sensibiliza. Hoje estamos aqui com o Mauro e a Jaqueline, que ajudam a tornar a nossa conversa mais acessível. Obrigado. Para os nossos ouvintes, quem tiver interesse em certificação, a nossa dinâmica hoje tem duas partes. A segunda parte é uma roda de conversa que eu vou abrir no Google Meet. Eu coloco o link no chat e nos comentários lá no final do vídeo, quando a gente estiver acabando essa primeira parte do vídeo. E nessa roda de conversa eu coloco uma lista de presença. Então é só entrar lá e assinar a lista de presença que a gente manda o certificado para vocês. Então, Maria Angélica, à vontade, a conversa é com vocês. Eu volto só no finalzinho. Um abração, pessoal. Obrigada, Fernando. Bom dia, boa tarde a todos e todas. Nós estamos hoje aqui para falar sobre um assunto bastante importante e que convoca todos nós a pensarmos sobre as questões da diferença. Vamos conversar sobre autismo com algumas pesquisadoras, professoras, pessoas muito especiais que estão trabalhando nesse campo e vão conversar um pouco sobre as suas experiências. Muito obrigada a Fernando Pena, da FEUF, onde também sou professora de psicologia e no momento desenvolvo uma pesquisa em que escuto professores e educadores sobre os limites, os impasses, as invenções, as construções que vêm fazendo com os seus alunos autistas na rede pública municipal aqui da minha cidade de Petrópolis. Gostaria também de agradecer esses professores e educadores que eu tenho escutado, também as minhas colegas que estão aqui e com quem vamos conversar. Falar sobre autismo requer sempre pensarmos que há muitas implicações. É um campo vasto, complexo e múltiplo. Certamente convergem para esse campo muitas perspectivas teóricas, perspectivas sociais e perspectivas culturais que precisamos ter em mente. Podemos também dizer que é um campo de conflito, à medida em que muitas tensões acontecem e os tratamentos, os trabalhos em torno do autismo revelam esse campo. Nós queremos aqui também dar espaço a essa complexidade e conversarmos sobre essas diferenças. Essas diferenças têm questões políticas, já que lidar com a diferença sempre implica em pensarmos sobre a nossa postura ética quando lidamos com alguém muito diferente de nós. Certamente também estamos falando de políticas públicas, especialmente nesse momento em que essa política está sendo revisada, sendo proposta reformulações que atingem a todos nós. É um campo, então, de uma política ativa. Precisamos saber que estamos trabalhando em prol da diferença. Em qualquer lugar em que o autismo se apresente, essa questão é extremamente importante. Esse campo também requer uma postura cultural ativa. Precisamos entender também que a circulação do autismo no meio social, as questões em torno do autismo são questões que começam a ter força agora e sempre precisamos defender essa força. Trabalhar por uma cultura inclusiva na escola ou em qualquer espaço é uma proposta necessária, na qual todas nós aqui estamos atuando. É um campo também de narrativas de experiências e, por isso, de práticas, para a qual convergem, inclusive, as experiências de autorrelato de autistas, pais, profissionais ligados ao autismo, em muitas práticas clínicas, inclusive, que precisam sempre estar dialogando e conversando sobre essas práticas. Sempre precisamos perceber que se trata aí de experiências. Então, é por conta dessas experiências que estamos aqui para escutar as minhas colegas e também a experiência que eu trago da pesquisa. É necessário que a gente fale também das questões da pandemia.
esse momento de suspensão profunda, né, do cotidiano de autistas, seus familiares, profissionais, em que estamos distanciados da prática cotidiana com eles, né, e deles conosco, com certeza. E esse momento de suspensão desse trabalho também nos coloca numa urgência. O que podemos agora? O que podemos fazer? O que estamos fazendo? Como autistas e seus familiares estão enfrentando essa suspensão da rotina e do tempo, e especialmente essa imprevisibilidade com a qual estamos lidando. Quando voltaremos a um contato mais cotidiano e mais próximo? Para responder a essas questões e também conversar um pouco sobre as suas experiências, a gente vai falar com algumas amigas aqui. Vamos conversar agora, nesse momento, com a Gláucia de Souza. A Gláucia é mãe de 2 meninos, do Fred, que é autista, e do Conrado. Ela é pesquisadora em pedagogia e é co-criadora do projeto Materiais Pedagógicos TER. Gláucia, conta para a gente um pouco sobre a sua experiência. Eu sei que você tem um projeto, né, Materiais Pedagógicos TEA. Como é que esse projeto tem influenciado na sua vida pessoal, como pesquisadora e também como mãe de autista? Conta um pouco dessa experiência para a gente. Primeiro, eu queria agradecer a todas pelo convite. A professora Milene, né, que eu tenho uma grande admiração e que nos fez ter contato, a Carla, a Angélica, e ao espaço que estamos tendo para esse debate. O Grupo Materiais Pedagógicos TEA, né, ele surgiu após eu ministrar uma oficina na UFJF sobre materiais adaptados. E aí eu criei um grupo do WhatsApp que hoje tornamos 85 grupos e 12 mil seguidores no Instagram, junto com minha parceira de projeto, a Florence, que entrou na parte administrativa. E aí esse grupo ele vai muito além de trocar só materiais, né? A gente ouve, acolhe, amparamos, trocamos experiências, não só para pais de autistas, né, em luto do diagnóstico, mas também para profissionais nesse Brasil tão carente de informações básicas. Com a pandemia, surgiu muitas demandas, e então decidimos começar o projeto de lives. Né? Desse modo, a gente traz informações de qualidade com vários especialistas, pesquisadores, pais de autistas, damos voz aos próprios autistas, e no decorrer do projeto entendemos que falar de inclusão precisamos ampliar, né, dar vozes aos excluídos socialmente, mas a ênfase sempre na causa autista. E assim, ao mesmo tempo, né, eu aprendi muito, além de me humanizar, o lado mãe também cada dia aflorava mais, na busca incessante de aprender para melhorar, auxiliar, ao trocar experiências que sempre geram um aprendizado. Buscava ainda mais ajuda e auxílio para o meu filho Fred, que é autista, né? Desde novos exames, a busca de novos profissionais, especialistas, novas terapias, seus direitos resguardados em leis que a gente foi aprendendo nesse decorrer desse processo. Eu sempre digo, né, que depois do luto vem a luta. E nessa luta, né, pelo meu filho, que vai além do Fred, né, passa a ser a causa para todos, eu me tornei ativista da causa autista também. Neste momento de pandemia, eu me senti também muito acolhida. Um dos grandes desafios foi perceber muitas regressões em relação ao Fred, que foram anos de lutas, de terapias, né? E ele começou a ter crises, né? Desregulando, voltando a ter estereotipia, voltando a ter crises epiléticas, devido à nova configuração, à quebra de rotina, à resistência, né, da modalidade da escola, agora que passou a ser online. Então, isso gerou muitos conflitos internos para ele, e ele desregulou e teve muitas regressões. Ao mesmo tempo, no nosso grupo, tivemos alguns relatos sobre a questão de crianças que eram completamente excluídas em sala de aula, né, que a escola não tinha nenhum preparo, e ela se sentiu acolhida à distância, mas isso a gente pode contar nos dedos. E aí também mostra como que uma escola bem adaptada e bem estruturada para receber o autismo faz a diferença.
a maioria dos pais, né, vem relatando que não estão preparados, né, para auxiliar o filho na educação, seja pelos filhos precisarem de materiais adaptados, mais suporte, e com isso acaba desregulando e gerando crises nas outras crianças também. O outro lado da ponta, né, estão os profissionais que tiveram que se adequar, se preparar e tentar adaptar esses materiais que normalmente muitos autistas têm a demanda de materiais concretos, aí como que a gente faz, né, na parte online. Então, assim, esse outro lado da ponta também teve que passar a auxiliar aos pais, né, e se adaptar de uma forma que muitos não estavam preparados, muitos não sabem mexer com as tecnologias. Veio também o cansaço pelas demandas. Então, assim, tanto nós mães, com a demanda de home office, né, trabalhando em casa, com a parte da casa, de criar, da educação dos filhos, mais as demandas da escola online, os professores também, em contrapartida, atendendo aos pais quase o dia inteiro no WhatsApp, são demandas de gravações de aula, e isso gera um desgaste muito grande. Então, com isso, tem gerado um estresse, uma demanda de cansaço mental, psicológico, além da ansiedade, das questões das incertezas, questões financeiras e questões de perdas também nessa pandemia, que a gente não pode deixar aí de falar, já são mais de 100 mil mortos, e são pessoas queridas que as famílias perderam. E as lives, né, veio tentar sanar um pouco essa demanda que surgia dentro do grupo Materiais Pedagógico. Então, assim, o apoio que eu não tive, né, quando eu recebi o diagnóstico, quando a gente começa a engatinhar nos tratamentos, procurar especialista, eu passei a tentar dar esse suporte que eu não tive para o próximo, né, tentando auxiliar, tentando dar estrutura, tanto para os pais, tanto também para os professores, para quem está na graduação, quem está começando um estágio, coisa que normalmente a gente chega dentro do estágio e fica perdido numa sala de aula com uma criança deficiente, com uma criança autista, a gente não sabe como lidar. Nessa pandemia, surgiram questões que nós não dávamos conta de responder. E com isso, a gente procurou especialistas, pesquisadores, dar voz às mães e aos autistas. Então, a gente começou a fazer lives, por exemplo, com as questões jurídicas. Começou a surgir questões, por exemplo, a mãe estava resguardando a criança, né, da pandemia, fazendo o isolamento em casa, mas o pai não, e a mãe era separada. Como que fica a questão dessa relação? A mãe tem que deixar ou não o filho ir para a casa do pai, do BCP Loas com auxílio emergencial? Então, nisso a gente trouxe uma equipe jurídica para poder estar conversando. Surgiu também questões, como que a gente poderia estar diminuindo as estereotipias, né? Com muitos relatos, como os professores poderiam ajudar. E aí a gente convidou o professor Luciano Lacerda, veio falar um pouco do ABA, né? Do método científico, veio conversando um pouco, ensinando sobre as questões dos reforçadores positivos, dos reforçadores negativos, como, né, a gente aí fazer um esvaziamento das questões do autistas que a gente não quer, como estereotipia ou algo que não está legal naquele comportamento. Em contrapartida também, trouxemos a Viviane de Leon e a Cláudia Moraes para falar sobre o método, né, TEACH, da questão do material adaptado, material estruturado, como isso ajuda e auxilia mesmo na pandemia, como que a gente pode preparar, como a gente pode pensar em lidar com essas crianças. E dentro dessas nossas lives, né, a Berenice Piana, que fez, né, a lei, equiparou as leis dos autistas ao PCD, né, de pessoas com deficiências. Ela veio nos parabenizar pelas lives que a gente está fazendo, pelo acesso. A Fátima Dequante também nos parabenizou pelo nosso apoio à causa autista, de como temos feito o nosso trabalho, né, desse acolhimento, de empatia e dando vozes. Convidamos também
autistas como o Nando, a Keila, a Nawane, a Lianar, a Carolina, que foi da Esfirra do Habib's, né? Que fez de coraçãozinho, falando um pouco de seletividade alimentar, a família Brito, com a Anitta e Nicolas, dando voz ao autista. Então, falamos da vida do autista, falamos da vida do autista, do adulto e da adolescência, como lidar, sobre a menstruação da menina autista, como que a gente lida com isso. Então, assim, a gente veio abrangendo isso tudo dentro na questão da pandemia, dando vozes como que é para o autista esse outro lado, da questão da educação, como que eles lidam com isso. Ao mesmo tempo, vinha professores querendo apoio e suporte, e não sabendo como fazer, como estruturar, como lidar com os pais. E nisso surgiu muitas questões, por exemplo, como na alfabetização de crianças neurotípicas. E nisso a gente trouxe o Kelvin Sampaio sobre a alfabetização com a metodologia, né, com a base científica ABA. Trouxemos também a professora Simone, que foi falar um pouco sobre a questão da consciência fonológica, e a gente discutiu um pouquinho a questão da educação infantil, né, de ter que dar atividades, como que seriam isso na pandemia, já que é mais no lúdico, né? Conversamos até um bate-papo com a Milene sobre a brincadeira, a questão da brincadeira e da simbologia, né, na visão do autista, como que os pais poderiam estar fazendo, Deus da fisioterapia também, como que poderia estar estimulando. Trouxemos a Fernanda para poder falar da estimulação da linguagem, já que muitas terapias, né, eles são com dificuldade, muitas suspensas. Sobre o Felipe Nilo veio trazer também, né, que ele é o campeão de jiu-jitsu, 3 vezes mundial, e ele veio trazer também o esporte, o quanto que a terapia e o esporte auxiliam no autismo. Inclusive, ele veio falando que ele continua atendendo, porque isso é algo primário, é algo necessário. O autista não pode romper todas as suas terapias para o bem-estar dele. Então, aos poucos, a gente foi trazendo vários profissionais, vários especialistas, de acordo com as demandas que foram surgindo. Por exemplo, como dentista nessa pandemia, né? Autista tem todo um processo, qual é o melhor dentista, como procurar, né? E a gente foi trazendo também profissionais, neurologistas, psiquiatras, para falar do desenvolvimento infantil. Então, a mãe agora está mais observando o seu filho. Então, eu estou desconfiada. Será que meu filho é autista? Meu filho tem alguma questão? Então, a gente foi tirando também, sanando essas dúvidas, já que está mais difícil também a questão do diagnóstico. Então, assim, não só na parte da educação, mas no todo do geral. O quanto que essa pandemia vem nos trazendo dúvidas, né? E é um novo olhar, e esse novo olhar, às vezes, para o autista, desestrutura, saiu da rotina das famílias, o quanto isso também é prejudicial. Inclusive, o professor doutor Lucelmo Lacerda vem falar com base científica, com embasamento científico, sobre não deixarem os filhos autistas voltarem às aulas presenciais, o quanto que isso é arriscado para eles, que normalmente têm outras comorbidades, né? E vem auxiliando também como que a gente pode estar tentando, ao máximo possível, adequar, adaptar essas aulas online. Inclusive, o professor Lucelmo Lacerda defende, né, com pesquisas, não só daqui do Brasil, mas também em Miami, sobre que, para ele, teria que tirar, né, esse ano letivo, cancelar esse ano letivo, principalmente para as crianças autistas, porque isso desregula e isso está sendo mais maléfico do que benéfico, gerando estresse, gerando agitação, causando desestabilidade, crises e regressões nas crianças autistas. Vou passar a palavra um pouquinho para a Angélica dar continuidade nesse bate-papo conosco. Muito obrigada. Obrigada, Glaucia. Muita experiência para contar, né? Lembrando que esse material também está disponível, né, no seu canal, né? Depois a gente precisa, no retorno, vou pedir para você falar um pouco mais sobre a sua experiência como mãe nesse momento, e aí a gente divulga também o canal, né? Que é importante, tem bastante coisa e pelo que você está falando, uma partilha enorme assim de experiências e de referências também, né? Bom, então agora vamos falar um pouquinho com a Carla Gabriel. Ela é pedagoga com especialização
especialização em psicopedagogia, educação inclusiva, e ela trabalha com mediação, inclusive na pandemia, não é, Carla? E é professora de apoio da Rede Estadual de Minas Gerais no Colégio Tiradentes. Conta um pouco para a gente quais foram os ganhos pedagógicos que você, enquanto professora e psicopedagoga, percebeu com relação às crianças com as quais você trabalha. Bom dia a todos e a todas, né? Boa tarde também, que daqui a pouco nós vamos estar à tarde, né? Eu gostaria de agradecer imensamente a Angélica, que nos convidou, né, a falar um pouquinho sobre autismo, que é um tema tão rico e tão caro para nós, nesses tempos de pandemia, né, com muitos desafios e também com muitas possibilidades. Eu também gostaria de agradecer ao grupo de pesquisa que eu faço parte, de acessibilidade e inclusão da UFJF, com a professora Milene, e também ao UNEPED, que é da Universidade Federal de Juiz de Fora. E também agradecer toda a equipe que vem trabalhando comigo, né, tanto quanto professora, quanto psicopedagoga. Eu acho interessante a gente falar um pouquinho de onde que eu venho e o que eu tenho feito atualmente. Eu sou professora da Rede Estadual de Minas Gerais, eu trabalho numa escola militar, e no ano de 2020 eu estou com uma turma de 2º ano de alfabetização. Eu estou como professora de apoio de uma criança com transtorno do espectro autista, que tem 8 aninhos. Ele é uma criança não verbal e com diagnóstico de autismo severo. Eu venho falando também da minha atuação como psicopedagoga numa rede particular aqui de Juiz de Fora. Eu trabalho no consultório particular, né, atendendo principalmente crianças com transtorno do espectro autista. E, assim, eu acho que a grande questão que perpassa hoje na minha vida é como me reinventar em tempos de pandemia, né? Não só na área pedagógica, como psicopedagógica, como pessoal, né? E, assim, nos momentos de angústia que eu venho passando desde, assim, o dia 19 de março, que quando eu comecei realmente com um trabalho que eu chamo de terremoto, né? Porque veio realmente fazer um terremoto na minha vida, e também das famílias que eu atendo, que eu trabalho. Então, eu tentei, para, assim, vamos dizer, me cuidar, todo dia eu colocava uma frase que me impulsionava e me potencializava a continuar a minha luta, né? E a minha docência. Era uma frase que dizia assim: a flor que brota na adversidade, ela é mais bonita e mais rara. Então, foi daí que eu fui me fortalecendo, eu fui pensando como que eu iria fazer a minha mediação e as minhas intervenções. Eu quero dizer que a minha fala é uma fala com parcimônia, né? Como disse a Angélica no início, ela é baseada em experiências pontuais, né? Com anotações realizadas pelo meu olhar, pelo olhar da família, das famílias que eu trabalho, pelos cuidadores das crianças que eu atendo, pelos gestores, pelos professores que eu atendo, que eu converso, que eu dialogo, e também com uma equipe de multiprofissionais que a gente também não deixou de conversar. Por enquanto, são experiências, né? Experiências narradas por esses autores e por mim. Eu quero ressaltar que nada tira o encontro presencial, nada tira o olhar, o toque, a comunicação, o nosso olhar sobre o outro, a marca e as marcas do outro sobre nós e nós também sobre o outro. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não gostaria de estar fazendo um trabalho síncrono, né, e nem assíncrono. Eu gostaria de estar com meus alunos, eu gostaria de estar com os meus aprendentes, mas nessa altura do campeonato não é possível, né? Então, eu tentei me reinventar. E eu esbarrei com muitas questões, entre elas, por onde eu começar, né?
E assim, nos primeiros 15 dias da pandemia, eu achei que seria rápido, que eu passaria rápido. Então, eu deixei todos os meus materiais no meu consultório, eu deixei todo o meu material nos armários da escola. Então, assim, eu precisei realmente me reinventar, porque eu não tinha nem material em casa para trabalhar com os meus atendidos. Então, a princípio, eu pensei como que eu ia acolher essa família. Como que eu ia pensar nessa família? Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Porque se eu cuidasse da família, logicamente eu já teria mais alguém ao meu lado. E foi assim que nós, professores e equipe disciplinar, começamos a pensar. Pensar nessa família, acolher essa família. E aí eu pensava todos os instantes, quais são os ganhos pedagógicos e psicopedagógicos que eu vou ter junto a essa criança? O que eu quero? O que eu preciso? Então, eu comecei a rever alguns cuidados que eu deveria ter. Entre eles, como que eu ia fazer as intervenções junto à criança e junto ao cuidador. Então, eu tive que repensar em práticas novas, em ferramentas novas, não somente pedagógicas, também como ferramentas ligadas aos novos tempos, né? A internet, e que eu não dominava. E eu passei a pesquisar, a estudar, comecei a fazer aula, né? Para ver se eu melhorava nessa questão com as ferramentas na informática. Então, eu comecei, a princípio, cuidar do cuidador, ou seja, daquela pessoa, daquele familiar que ficava com o meu aluno e com meus atendidos, né? Eu comecei a pensar em toda a logística desse cuidador, quem ele era, o que ele fazia, se ele tinha formação na área pedagógica, se ele era professor, se ele já acompanhava essa criança, né? E assim eu fui fazendo. E após isso, eu comecei a pensar como que eu ia atingir, né, chegar próximo a esse cuidador. E aí eu comecei a pensar nas adaptações do material dessa criança, pensando sempre em explicar primeiro o cuidador, para depois eu começar a intervenção com a criança. E eu fiz assim, eu fazia primeiro algumas lives, né? Chamava em algumas plataformas o cuidador e ia instruindo esse cuidador para que ele me auxiliasse. E assim, eu fui tentando também me resguardar de matar a saudade, eu não sei se isso é possível, através de uma tela, né? A tela me ajudava a matar a saudade. Eu tinha agora alguns percalços pela frente, né? Eu precisava pensar nesse material que eu sempre usei, né? Nesse material concreto, como é que ele seria disponibilizado, né? Como que eu faria para essas intervenções através desse material? Como que eu ia pensar nesse currículo agora? Esse currículo mudou, né? Mudou essas adaptações. Como que eu iria fazer diante de tudo isso? Bom, foram muitos momentos de pesquisa. Eu me lembro que no início eu acordava por volta de 7 horas da manhã, né? Me preparava para o encontro. Eu sempre me preparo para o encontro, como se eu fosse dar aula presencial, como se eu fosse fazer uma intervenção pedagógica no meu consultório. Então, eu comecei a ver que os meus atendidos, eles perderam algumas habilidades, né? Eu precisava novamente refazer as minhas avaliações junto àqueles que eu atendia. Então, eu comecei a pensar quais são as habilidades acadêmicas que o meu aluno e que o meu atendido tinha ou que ele não tinha, né? Ou seja, o que ele sabia? Ele precisava de muita intervenção, ele precisava do tempo todo dos pares estarem com ele ou não? Eu pensei também nessa questão das habilidades de aprendiz. O que ele tinha enquanto habilidade de aprendiz? Ou seja, ele recebe um comando e o executa? Ele assenta ou não? Ele estabelece campo ocular comigo a todos os instantes ou não? Eu fui elencando de todas aquelas crianças e adolescentes que eu atendo, se eles tinham as habilidades acadêmicas e as habilidades de aprendiz. E pasmem vocês, muitos deles haviam perdido
haviam regredido ou não adquirido essas habilidades. Porque eu quero esclarecer que nós ficamos apenas 24 dias com essas crianças presencialmente, até que veio a pandemia. Então, nós tivemos muito pouco tempo de conhecer essas crianças. Bom, além disso, eu também precisava ver se essas crianças tinham alguma habilidade desenvolvimental. Ou seja, se ele fazia algum rastreamento visual, né? Se ele movia, se ele sabia o movimento de olhar da esquerda para a direita e vice-versa, se ele olhava de cima para baixo, né? Eu quero esclarecer que essas habilidades desenvolvimentais, as crianças neurotípicas, elas adquirem isso com o convívio com o outro. No transtorno do espectro autista, na maioria das vezes, a gente tem que ensinar isso. Bom, e eu também baseei a minha aprendizagem, o meu ensino, nos princípios do desenho universal da aprendizagem, o DUA, né? Que é proporcionar múltiplos meios de comunicação, de representação, para ensinar a criança. Bom, após essa avaliação, eu comecei a pensar um pouco nesses precursores da linguagem. Será que o meu atendido tinha esses precursores da linguagem? Ou seja, ele olha, ele tem um sorriso responsivo, ele vocaliza, ele faz movimentos antecipatórios, né? Ele tem uma fala referencial, né? Que é aquela fala que antecede a própria fala. Eu pensava também nessas habilidades de competência, né? E com relação à leitura e escrita. Ele tinha esse olhar sustentado, ele fazia triangulação, ele mudava o olhar sem perder o foco, ele compreendia aquilo que eu estava falando ou não. Ele tinha já a habilidade de simbolizar, de memorizar, de evocar. Ele conseguia intercalar atividades ou não. Bom, eu pensei também em outras habilidades. Ele compreendia a linguagem. Ele compreendia o significado de pelo menos 10 palavras. Conseguia dar significado para essas palavras que ele ouvia. Ele consegue nomear os objetos que fazem parte do seu cotidiano. Ele ouvia histórias ou relatos e tinha assim, uma atenção de pelo menos 5 minutos. Compreendia pequenas ordens. Se expressava através de desejos e pensamentos. Bom, eu fui caminhando desse jeito e quero dizer a vocês que eu adaptei, eu aprendi a gravar vídeos, eu aprendi vamos dizer assim, a fazer outras intervenções e mediações que eu não estava acostumada. Eu elaborei roteiros para essa família, eu elaborei roteiros junto com a minha equipe, né? E assim, a minha equipe escolar foi fundamental nisso, o meu grupo de pesquisa junto com a professora Milena me deu muito respaldo, me fortaleceu, né? Os próprios materiais que eu acompanho da Gláucia, né? Também faço muito uso deles. Então, tudo isso foi me fortalecendo para eu continuar com o meu atendimento síncrono. E eu quero dizer que a grande alegria que eu tive foi a aproximação das famílias. Até então eu não tinha essa aproximação. Talvez foi não sei se a palavra certa é falha, né? Mas eu tive a alegria de aproximar das famílias. Eu tive alguns depoimentos de 2 famílias. Uma delas foi uma mãe que me deixou muito comovida, que diz assim: Carla, hoje eu entendo por que você faz determinadas atividades e mediações com a minha família e com a minha filha. Então, hoje, essa mãe está até querendo fazer psicologia, a profissão dela é outra, totalmente diferente, de tão entusiasmada que ela está com a nova mediação. Então, eu quero deixar claro aqui que nada substitui o encontro, né? Mas que a docência não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo de busca. E ensinar a aprender não pode se dar fora da procura,
fora da boniteza e fora da alegria. Terminamos com o nosso querido Paulo Freire. É isso mesmo, Angélica. Eu quero passar a palavra para você. Muito obrigada. Carla, poxa, muito obrigada pela sua fala tão delicada. Achei muito bacana que você falou primeiro da sua própria dificuldade, né? Assim, e agora? A pandemia tirou de todos nós o chão, não é? E aí, a partir dessa falta de chão, tendo que pisar onde não tem chão, a gente consegue construir com o outro também, que também está nesse momento, né? É pai, e tem que sair desse lugar, não é? Isso é uma angústia considerável, ter tantas tarefas, ter que, como também a Glaucia salientou, não é? E ainda ter que fazer outras funções para as quais ele não está preparado, né? Então, se você puder depois falar um pouquinho mais sobre isso, vai ser um prazer para todos nós. Vamos às ordens. E eu vou passar a palavra para a queridíssima Milene Santiago, colega, que é professora do Departamento de Educação da UFJF e é pesquisadora do Observatório Internacional de Interculturalidade, Inclusão e Inovação Pedagógica, do qual também eu faço parte, né? E Milene vai falar um pouco para a gente sobre a experiência dela com o projeto de extensão, que é voltado para alunos com autismo na UFJF e da vasta experiência que ela já tem nesse campo. É um prazer muito grande estar batendo esse papo com você, Milene. Bom dia, na verdade o prazer é todo meu, né, pode ser boa tarde, boa noite também, né, não sei a hora que as pessoas vão participar desse momento, e é uma alegria estar de volta à UF, né, é um pedacinho, um espaço que eu tenho muita afetividade, um prazer reencontrar a Angélica, Fernando, os nossos intérpretes queridos, a amiga Carla, a amiga Glaucia. Então, esse tema é um tema extremamente importante, né? Apesar da gente estar com um projeto, da gente ter um trabalho, todo mundo foi pego de surpresa com a questão da pandemia, então a gente está no processo de reinvenção, todo mundo tem sofrido muito com a questão do isolamento social, as pessoas com autismo, ou os seus familiares, talvez o impacto seja um pouco maior, visto que uma das problemáticas da questão do autismo é a questão da comunicação e da interação social. Essas pessoas já têm essa barreira, né? E a comunicação e a interação social para a pessoa com autismo, portanto, ela tem um efeito terapêutico. Então, quando a pessoa está privada desse contato humano, desse contato físico, desses espaços públicos, então, o impacto é muito forte. E para falar um pouquinho desse projeto, né, que surge através, na verdade, nem é um convite da Milene, da universidade, mas é um convite de reencontros, né, com colegas, com professoras. Eu também fui da educação básica, então, quando eu retorno para Juiz de Fora, para trabalhar na UFJF, eu reencontro algumas colegas que falam, e aí, quando é que a gente começa um grupo de estudos? E quando a gente começa a conversar, a gente vê que a maior demanda da escola hoje é compreender como trabalhar, como incluir a pessoa com autismo, como oferecer também um suporte a essas famílias, né? E para a gente tentar entender esse processo, a gente tem que ir até as famílias, tem que conversar com a Glaucia, tem que conversar com a Carla, e montar grupo de estudo, entender como que esse processo tem acontecido. Então, hoje, eu penso que a gente tem a preocupação, né, com a pandemia e também com pós-pandemia, tanto na educação básica quanto no ensino superior, voltado, né, para a inclusão de todas as pessoas e particularmente das pessoas com autismo. Então, para iniciar, eu comento, né, as falas da Glaucia e da Carla, que é a importância do protagonismo dos pais, dos professores e das próprias pessoas com autismo nessa discussão. Então, hoje a gente se depara, né, com vários grupos, como o da Glaucia, que praticamente toda semana tem uma live nova, que convida profissionais, que convida pessoas com autismo e familiares para falar dessas experiências. Uma importância que eu dou também
central é na produção de livros, também de pessoas que vivem o cotidiano com autismo, quer tenham autismo ou quer sejam pais e outros familiares. Chama muita atenção o número de relatos de experiência que a gente se vê ampliando nesse cenário também, blogs, né, de pessoas com autismo. Eu gosto muito do blog do Marcos Petri e também eu esqueci o nome dela agora, mas é uma menina canadense que tem autismo severo. Então, eu vou aprendendo, a gente vai aprendendo, ouvindo e vendo essas produções. E, como a Glaucia e a Carla colocam, né, é crucial a relação família-escola, né? Na verdade, quando a gente vai trabalhar, eu acho que o tripé do processo de inclusão é o aluno, professor e família nesse processo de ensino-aprendizagem. E quando a Angélica menciona, né, o projeto Alunos com TEA, que a gente desenvolveu e ele se desdobrou em outras ações, esse é um projeto muito importante para todas nós, porque através desse projeto é que a gente teve acesso, né, que a gente começou, na verdade, olha que interessante, a gente não entra, como eu na condição de uma professora universitária, ou de um projeto de extensão, como especialistas. Na verdade, a gente se coloca numa condição de aprendizes em articulação com a escola, de quem está vivendo nesse dia a dia das pessoas com autismo, com a intenção de, junto com, aprender e pensar quais são os aportes teóricos que a gente pode trabalhar e transformar em praxis. Então, essa é a nossa intenção, né, quando a gente vai trabalhar numa perspectiva de inclusão, envolvendo escola e universidade, e a comunidade, né, e todos que estão interessados nessa discussão. Então, através, né, desse projeto de extensão, a gente acabou reunindo estudantes de várias áreas, quer seja pedagogia, história, serviço social, arquitetura, enfim, todos aqueles que tinham interesse em aprender um pouco mais, e também professores que trabalham com áreas distintas, acreditam, têm filiações teóricas distintas, mas a gente sempre aposta nesse diálogo, né? Então, inicialmente, a gente começou a trabalhar muito com a ideia, né? O que é mediação? Porque a gente entende que qualquer e por conta dessa mediação, a gente tem percebido que algumas práticas, né, por exemplo, hoje a gente tem a LBI, que vai trabalhar com a ideia de que a pessoa com autismo, ela precisa, ou ela, às vezes, tem necessidade de um apoio. Então, que apoio é esse? É um apoio no cuidado ou é um apoio pedagógico? Se esse aluno passa a ter um apoio, qual é a função do professor? Como que todos se responsabilizam ou corresponsabilizam nesse processo? Porque a gente vê também, né, que às vezes, quando a gente estava em sala de aula, a presença do apoio acabava que essa pessoa, né, o apoio, o mediador, ficava com toda a responsabilidade em relação à questão pedagógica e ao cuidado desse aluno, e não era bem isso. Então, a gente foi discutindo, foi compreendendo esse processo, e foi criando as nossas próprias ideias, né, e até mesmo pensamento no sentido, será que toda pessoa com diagnóstico de autismo necessita de um apoio para o cuidado, ou de um mediador? A ideia de inclusão é a gente sempre trabalhar com o máximo de autonomia possível. Então, todas as crianças, dependendo de certa idade, precisam de um apoio, mas na medida do possível, a gente, em alguns casos, né, que os nossos alunos estavam nas escolas dos bolsistas, eles percebiam que, às vezes, nem o próprio aluno com autismo queria esse mediador, ele queria estar com todos, ele queria, mas aí a gente entra em outra problemática, porque a gente fala, às vezes, também, no imaginário, daquele autista que é um autista leve, que ele tem uma capacidade de inclusão, de autoinclusão, mas nem todas as pessoas com autismo são assim. Recentemente, eu li uma carta de uma mãe que falava, o tipo de autismo que meu filho tem, ninguém fala,
que é aquele tipo que se desestabiliza, que se desorganiza, que às vezes pode ter até episódios de agressividade. Então, de que autismo também nós estamos falando, né, gente? E aí, ainda, né, falando desse material que a gente acabou lendo, estudando conjuntamente, a Glaucia vem falar, né, da importância, eu falei no grupo dela, a importância da brincadeira, do faz de conta, isso é independente de qualquer idade, né? Adulto também gosta de jogar. Então, existem possibilidades pedagógicas, estratégias que facilitam o processo de inclusão, a superação de barreiras, a participação e a aprendizagem dessa pessoa com autismo em qualquer fase da vida dela. E a gente precisa lançar a mão disso. E a melhor forma, né, para a gente fazer isso é compreendendo, estudando, entendendo que o autismo, ele acontece de forma diferenciada para cada pessoa e para cada família. Então, é nesse tipo de investimento que a gente tem trabalhado nesse processo de extensão. Compreender também uma coisa que foi importantíssima para a gente, a questão da teoria da mente, né? Que é a capacidade que a gente tem ou não tem de identificar os estados emocionais da outra pessoa. E com base nisso, a gente sabe que medida, qual é a atitude a gente tem que tomar para agradar e não desagradar uma pessoa. Então, às vezes, a pessoa com autismo não tem isso. Então, existem determinadas atividades ou estratégias que a gente pode contribuir. A questão também da linguagem figurada, ou seja, que na comunicação da pessoa com autismo, se a gente usar muita metáfora, ela entende tudo ao pé da letra. Então, a gente não vai usar metáfora? Não, a gente pode usar, mas essa metáfora precisa ser explicada. A gente tem que trabalhar com uma linguagem mais objetiva, mas ensinando também a pessoa a operar com essas linguagens, né? E a gente fala muito também, desculpa, gente, água, na questão do atendimento educacional especializado. Então, esse atendimento, ele tem muita importância, né? Várias pessoas que vieram contribuir com o nosso grupo de estudos, com seu conhecimento, assim como a Carla, né? Atuam no AEE. E como tem sido o AEE durante esse isolamento, né? Então, quando a Carla me falou dessa experiência dela, que antes do isolamento ela tinha um contato muito distante com a família, e que agora, né? Na verdade, o mediador passa a ser a mãe, passa a ser um membro da família nessa relação com ela e com a criança. Então, a gente vê que esse processo também, ele traz alguns crescimentos, alguns ganhos, mas a gente não pode esquecer das perdas, né? Porque o que acontece no cenário político? Recentemente, a gente vai se deparar com um documento do MEC, né, que é um documento que busca criar diretrizes para educação escolar durante e pós a pandemia. E a gente acaba participando de outros grupos que dialogam com essa questão da inclusão. Então, a gente viu que num documento preliminar, as pessoas com deficiência e também com autismo estavam excluídas desse cenário pós-pandemia, por conta das suas comorbidades. Então, a gente vai discutir o seguinte: se não é seguro para elas, não é para ninguém. O que a gente não pode é ter um cenário pós-pandemia que exclua um grupo. Então, na verdade, se está inseguro para um grupo, está inseguro para todos. Então, alguns grupos, em todo o país, né, que trabalha com a questão da inclusão, se reuniu e começou a fazer vários documentos contrários a essa política. Então, realmente, agora sai um documento em que praticamente a questão da inclusão e da acessibilidade para pessoas da deficiência foi omitida, o que também não era o desejável. Então, por exemplo, no espaço universitário, a gente tem pensado como vai ser um ensino remoto emergencial, e uma coisa que me chama atenção, né? Ensino remoto emergencial, onde fica aprendizagem? Essa é uma palavra que se omitiu nesse processo. Então, na verdade, a gente fica pensando como que vai ser a acessibilidade para as pessoas com deficiência, para a pessoa com autismo, e para aqueles que também não têm acesso digital por conta das suas condições
precárias e econômicas. Então, a gente está o tempo todo nessa discussão, os nossos projetos se mantêm. Agora, a nossa discussão, ela mudou um pouquinho de foco. Qual que é a nossa aventura, né? Pensar como fazer inclusão nesse espaço-tempo que a gente vive agora, olhando o outro pela tela. Né? Como que a gente chega aos lares, como que a gente cria estratégias curriculares, estratégias de ensino, estratégias afetivas, estratégias de interação humana através de uma tela, através de um computador. Esse é o dilema que nós, pesquisadores, professores, pais, mães, estamos nos defrontando, né? Então, assim, e para isso a gente tem buscado trabalhar muito com a ideia de propostas que não especificam na pessoa, na peculiaridade da pessoa, mas que possam permitir que cada pessoa, independente das suas diferenças e das suas peculiaridades, possam trabalhar no todo, né? Então, por exemplo, o desenho universal da aprendizagem, ele parte lá de uma estratégia da arquitetura, que pensa a organização arquitetônica, que não impeça a mobilidade de um cadeirante, ou que permita que um cadeirante vá sozinho ao banheiro, ou permita que as pessoas cegas, surdas, consigam se comunicar, a pessoa com nanismo, né, a pessoa de baixa estatura, tem acesso ao elevador, para evitar que elas fiquem eternamente dependentes do outro. Então, será que a gente consegue, durante esse período, criar estratégias que pessoas também com barreiras à comunicação e à interação social possam participar? Esse é o nosso desafio. Eu acho que o meu tempo acabou, né? Agradeço muito esse espaço e teremos depois espaço para diálogo, para pergunta, e muito agradecida à Angélica, ao Fernando, à Carla, ao Mauro, à Jaqueline, à Glauce e a todos que nos assistem. Muito obrigada. Obrigada a você, querida, por lançar tantas sementes importantes para a gente discutir depois, para a gente conversar, né? O acento que você faz aí muito bem chegado, assim, num momento muito importante para as questões políticas que nos atravessam, né? E no campo do autismo tem uma particularidade importante, às vezes a gente quer considerar muito as questões do diagnóstico e acaba deixando de pensar nas questões políticas, né? Uma tensão permanente nesse campo, e achei muito legal você dizer que nós somos aprendentes em articulação, né? A gente está tentando aprender a articular esses pontos tão importantes para todos nós, comunicar e interagir, não só para eles, é terapêutico para todos nós, como está sendo agora ouvir vocês, conversarmos sobre essas questões aí tão prementes nesse momento, né? Você tem toda a razão, precisamos trabalhar para incluir já agora, como estamos fazendo, trazendo essas questões, esses relatos, essas experiências, né? Agradeço também muito a vocês, vamos retomar então com as questões, com as perguntas, que eu já tenho algumas, e vamos ver também o que as pessoas gostariam de perguntar. Um grande beijo então, Fernando, passo para você. Obrigado, Angélica, obrigado, Milene, obrigado, Carla, obrigado, Gláucia. Vamos então agora abrir a nossa segunda parte da nossa dinâmica no Google Meet, uma roda de conversa. Só antes de passar para lá, deixar alguns registros. Primeiro, de novo, agradecer ao Mauro e à Jaqueline, que ajudaram a tornar a nossa conversa mais acessível. Segundo registro, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo todos os links que foram mencionados, então para vocês terem acesso aos canais, aos materiais, vai tudo ficar disponível. E segundo, quem tem interesse no certificado, é só entrar agora no Google Meet, que lá eu vou passar essa lista de presença para certificação. Então é isso, pessoal. Confiram agora aqui do lado no chat e nos comentários o link para o Google Meet. Nos encontramos lá. Até daqui a pouquinho. Um grande abraço.